para gravar. Então, o único ponto de atenção principal, né, do fluxograma que a gente apresenta para o método branch bound é esse daqui, tá? É da poda por limite quando a gente encontra duas soluções de mesma solução de PL, né, mesmo Z barra, em iterações diferentes, né? Soluções, né, candidatas a ótimo, com o mesmo valor de Z em momentos diferentes da árvore. Então, vai cair, né, nessa pergunta da poda, que aí eu dei dois exemplos, né? O valor da solução incumbente C10 e o valor da solução de PL do nodo que eu estou C10, né? E aí ficaria essa pergunta. Eu estou com uma solução inteira que tem o mesmo valor de uma que eu já encontrei, né? Ela é tão boa quanto. Né? Qual decisão que eu tomo? Eu podo por otimalidade ou por limite, né? Então, a decisão que esse fluxograma tira a dúvida é essa, né? E a única coisa que precisa ficar claro, né, para vocês que possa gerar dúvida. E é o que precisa é o que faz sentido a gente gravar aqui desse fluxograma. Né? Todo o resto já é intuitivo do que a gente faz nos exercícios. Mas a única coisa que cabe registro aqui é essa. Eu tenho duas soluções inteiras iguais. Qual a decisão que eu tomo? Eu tomo a poda por limite, tá? Não por otimalidade. A poda por limite. Se eu encontro, eu já tenho solução incumbente valendo 10. A solução de PL do nodo que eu estou que é 10. Que aí pode ou não ser inteira nesse caso, né? Mas aí a gente está tratando, né, dos casos inteiros, porque seria a dúvida entre uma poda ou outra, né? Otimalidade ou limite. Aí a gente cai nessa regrinha, né? Não importa se ela for tão boa quanto a que eu já encontrei, eu podo por limite. E não fico registrando soluções alternativas. Só isso que cabe ressalva, né? Que é isso que é essa dúvida que esse fluxograma tira. A Marcela colocou: entendi, cada PI iésimo nodo encontra uma nova área no gráfico inicial para que eu possa calcular uma solução candidata ótima, da qual devo analisar se atendem na questão de inviabilidade, limite ou otimalidade. Esse PI é só a escolha de um subproblema, né? Ele faz esse tratamento por parte, né? Você tira da lista, né? Aí você verifica, eu consigo colocar todas as desigualdades que definem esse nodo no espaço original? Se eu não conseguir, aí já é poda por inviabilidade. Não consegui, poda por inviabilidade. Aí eu consegui, encontrei algum valor, né? Aí eu vou verificar esses valores, né? Se esse valor, né, que eu encontrei para ordenado x, x1, x2 ou apenas xi, né? Ele me dá um z correspondente, né? Aí esse z eu posso fazer algumas coisas com essa resposta desse z, né? Eu posso podar por limite, se já houver solução candidata a ótimo, ou solução incumbente. Ou então, se esse z for inteiro, aí eu posso podar, de fato, por otimalidade. Né? Aí eu vou fazendo esse processo até que não hajam novos nodos, né? Que é o que volta lá para cima. Né? Até que não haja nenhum nodo
em aberto, ou essa lista vazia, né? Eu explorei e podei todos os nodos. Né? Aí depois que eu terminei isso, aí a resposta do meu x asterisco vai ser, né, a solução ótima. E se não tiver nenhuma, né, esse x asterisco vai estar vazio. Então, né, não tem solução ótima para aquele problema original não relaxado. Né? Pode acontecer também. Né? Você não encontrar nenhuma solução ótima inteira. Pode acontecer. Né? O teu z barra inferior ser menos infinito, o teu x asterisco ser vazio. Mas nos problemas que a gente coloca, né, sempre vai ter lá algum x asterisco como solução ótima. E o valor de z dele, né, que é o valor correspondente na FO para aquele par ordenado. Então, beleza? Até aqui, né? Eu acho que deu para tratar bem, né? É um resumão do método. A única coisa que não trata aqui é de fato da busca, né? Essa retirada ela se dá pela estratégia de busca. É por isso que eu coloquei do lado aqui busca, né? Então, a retirada, ela não é arbitrária, né? Ela segue a estratégia de busca. Então, depende. Se for profundidade, tem que lembrar, né? Se for profundidade, é mais abaixo. Né? É o nível hierárquico da árvore. É sempre mais abaixo. Né? Se for profundidade, mais abaixo. Setinha para baixo. E os desempates, geralmente, a gente põe à esquerda. Então, mais abaixo, mais à esquerda. Né? Aí, o que são níveis hierárquicos, por exemplo? A árvore começa aqui, aí eu ramifico nos nodos filhos, 1 e 2. Aí posso descer mais, 3 e 4. 5 e 6. Então, se é profundidade, né, sempre mais abaixo. Então, conforme eu vou desenhando a árvore, né, eu vou explorando, aí eu selecionei, ó, mais abaixo ele não me deu critério nenhum, tanto faz. Mas aí, se der, ele vai dar sempre mais à esquerda. Então, eu vou vir para o 1, né, nessa direção. Aí, do nodo 1, não achei solução inteira, nem era inviável, nem podei nada. Aí eu ramifico de novo. Aí eu vou, né? Quem que é o próximo? O próximo é o mais abaixo. Ah, mais abaixo, mais à esquerda. Então, aí eu vou para o 3. Eu vou descendo, né? Agora, se fosse uma pergunta teórica, né? Ah, eu tô com essa árvore aqui. Né? Aí eu poderia perguntar, segundo a estratégia de busca em profundidade, quem tem prioridade, quais nodos têm prioridade, né, de serem explorados? Né? São os nodos mais abaixo. Aí tem que ver, né, se algum já foi explorado, podado, mas em termos de nível hierárquico, né, são esses aqui. Aí se for mais à esquerda, aí ele diz que é mais à esquerda, então vai ser mais abaixo, mais à esquerda. Então, são os 3, né, ou o 3 ou o 4, né, mas se a setinha for à esquerda mesmo, é o 3. Né? O próximo nodo a ser explorado é o 3. A única coisa que vai ajudar vocês, né, a saber, dentre o nível hierárquico, quem tem prioridade é se tiver informações nos nodos, né, de limite superior ou inferior. Então, por exemplo, deixa eu ir para outra página. Tem espaço? Não. Vou voltar então. Aí eu explico o que eu estou querendo dizer.
Então, se tivesse, por exemplo, tem a indicação de limites superiores no problema de maximização. Então, por exemplo, tem um 5 aqui, tem um 7,5 aqui. Aí para cá não tem nada, né? Não tem mais informação nenhuma. Aí você tem que ver quem foi explorado, né? Então, por exemplo, o nodo raiz foi explorado. Aí se fosse a rigor, nem teria esse 5, 6 aqui, né? Porque foi o 5, 7,5 e tem esses em aberto. Mas para dificultar, né, poderia ter esse 5, 6 aqui, né, para gerar dúvida. Mas se ele indicou para você que ele fez, né, ele calculou a solução de PL do nodo 0, que deu 5. Ele calculou a solução de PL do nodo 1, que deu 7,5. Aí pergunta, né, se a estratégia de busca for de busca em profundidade, né, quais nodos têm prioridade? Né? Aí quem tem prioridade é o 3 e o 4, especificamente. Né? Porque eu estou aqui. Né? Eu saí do nodo 1 e o nodo 2 ele ainda não foi explorado para ter esses 5 e 6 aqui. Então, os 5 e 6 só aconteceria, né, só apareceria para gerar dúvida, porque ele não pode sequer existir aqui. Né? Porque eu fiz essa dinâmica, né? Do 0 para o 1, e do 1 eu vou ver para onde que eu vou, a partir do 1. Né? Agora, mas ele também pode ter desenvolvido a árvore num critério qualquer e pode te perguntar, eu tenho essa árvore, aí agora vamos dizer que seja aqui, né? Aqui, não sei, 7,5, 4, alguma coisa aqui. Então, vamos supor que até esse momento na árvore ele usou um tipo de estratégia. Aí tem essa árvore aqui, né? Aí ele pode te perguntar, olha, com essa árvore, até esse momento, se eu optar pela estratégia de busca de, aí eu vou perguntar, busca em profundidade, né? Quais nodos têm prioridade? Né? Aí, né, com esse cenário, ele já explorou o nodo 0, o nodo 1 e o nodo 2. Né? Então, todos esses foram explorados. Aí, se a busca for só em profundidade, né, sem critério de desempate, aí é nível hierárquico. Né? Então, todos esses no mesmo nível hierárquico têm prioridade. Né? 3, 4, 5 e 6. E aí o desempate pode ser arbitrário. Tá? Mas se ele disser que há desempate, então, olha, desempate nodos mais à esquerda. Né? Então, se ele disser que existe uma prioridade nos desempates, né? Ele disser que é mais à esquerda, aí vai ser o nodo 3. Então, a escolha vai ser o nodo 3. Tá? Se houver desempate, se houver critério de desempate na busca em profundidade. Ou então não. Aí se ele perguntar se fosse busca em largura, né? que a gente chama de largura ou de melhor limitante, né? Ou de limite. Né? Então, busca pelo melhor limitante, né? Ou melhor limite, ou ainda busca em largura, são sinônimos. Né? Então, se eu tivesse aqui, olha, eu tô nessa posição, né? Eu tenho essa configuração de árvore, né? Num critério, né, qualquer que eu usei de busca, mas agora, especificamente, eu quero seguir a busca em largura. Né? Quais nodos têm prioridade pela busca em largura aqui? Né? Aí, se é busca por largura, né? Busca por largura é sinônimo por melhor limitante.
Então, se é melhor limitante, no problema de maximização é o superior, né? O maior. E no de minimização é o limitante inferior ou o menor, né? Aqui ele é de maximização. Então, a gente volta para essa parte que está escrita aqui. Ó. No momento da escolha do próximo nodo, como a RPL ainda não foi resolvida, o Z barra que eu vou olhar, né, para tomar essa decisão, ele é uma estimativa, porque ele ainda não foi calculado. E a estimativa que eu vou usar é o valor da RPL do nodo do pai. Né? Que é isso daqui, olha. Eu estou aqui, tenho os nodos 3, 4, 5 e 6 para serem selecionados pela busca em largura. Só que busca em largura olha para os limitantes, né? Que é o Z3 aqui, Z4, Z5 e Z6. Né? Só que nem o Z3, nem o Z4, nem o Z5, nem o Z6 foram calculados ainda. Né? Então, para tomar essa decisão pela busca em largura, eu tenho que calcular pela estimativa deles. E a estimativa é o do nodo pai. Então, a estimativa do Z3 vai ser o nodo pai, 7,5. Do Z4 vai ser o do nodo pai, 7,5. Do Z5 vai ser o do nodo pai, nodo 2, 4,2. Do Z6 vai ser do nodo pai, né, 4,2. Aí pergunta, se a busca é por largura, né, ou melhor limitante, quem tem melhor limitante nesse problema de maximização? Né? Lembrando que 7,5 é 3,5. Né? Então, quem tem melhor limitante é a maior limitante, porque o problema é de maximização. Né? Se fosse no problema de minimização, o melhor limitante seria o menor. Tá? Aqui é de maximização. Maximização. Então, o melhor aqui é o maior, é o 4,2. Então, os nodos que têm prioridade na busca em largura, nessa configuração, são os nodos 5 e 6. Tá? E se ele não disser que tem critério de desempate, a escolha vai ser arbitrária. Então, você vai dizer, ó, quem tem prioridade são os nodos 5 e 6, e tanto faz, né? Porque não tem desempate, a escolha é arbitrária. Então, ou o nodo 5 ou o nodo 6. Agora, se ele disser que há algum critério de desempate, aí vai ser mais à direita, mais à esquerda, menor índice, maior índice, né? Aí você vai ter que dizer, geralmente, né, são os nodos mais à esquerda, né, que às vezes pode aparecer como de menor índice. Então, se o critério de desempate for esse, quem tem prioridade é o nodo 5. Aí a gente vai para ele, a gente explora ele, tá? Só atente que eu estou marcando com X aqui, mas não é poda não, tá? Eu só estou marcando que é ele que a gente vai explorar, tá? Não é poda não aqui, tá? Pelo amor de Deus. Aqui eu só estou indicando qual nodo tem prioridade. A gente vai para ele, né, para resolver a RPL dele, tá? Então, se fosse o caso, a escolha seria pelo nodo 5, se houvesse critério de desempate. Se não houver, tanto um, né, quanto o outro tem prioridade, 5 ou 6. Isso se o problema fosse de maximização. Se fosse de minimização, aí seria limite inferior, aí estaria um pouquinho mais abaixo, né? Esses valores estariam na parte de baixo. A lógica ia ser o contrário, os valores não estariam diminuindo, estariam aumentando, né? Então por exemplo, então seria 5 aqui, se fosse 5, aí aqui para baixo, ao invés de 3,5, seria 5,5, aí podia ser 6,5 para cá, né? Só botei errado aqui. Então seria isso daqui, mais ou menos, né? Daqui para cá, daqui para cá. E os valores estariam embaixo, né? Porque é o Z barra inferior, né? Aí seria o contrário, né? O Z barra inferior ia ser o melhor limitante na árvore, né? De minimização. E o Z barra superior, né? Aí seria o valor da solução candidata ótima. A lógica que está no fluxograma ia inverter aqui.
né? Porque esse fluxograma está para um problema de maximização. Então, haveria essa inversão, né? Ao invés de Z barra inferior aqui, que ele diz que é o valor da solução, né? Se fosse de minimização, seria o Z barra superior, né? Porque a lógica inverte. Mas isso não altera nem dificulta em nada se você seguir o procedimento normal. A única coisa que altera é que esses valores, ao invés de decrescerem, né, conforme você desce na árvore, né, no de maximização, no de minimização, esses valores vão subir. Isso serve como ponto de atenção para vocês, né? Se qualquer coisa diferente disso aparecer, né, por exemplo, no problema de maximização, se o teu nodo raiz foi 5 e você calculou algum dos nodos filhos lá para baixo, apareceu 6, né, apareceu 5.1, por exemplo, tem coisa errada, tá? Não pode acontecer isso, porque conforme a gente vai fatiando, esses valores vão piorando, né, pela própria definição. Que nodos filhos são tão bons quanto o seu nodo pai. Então, se eu calculei 5 aqui, na melhor das hipóteses, eu vou achar 5 de novo. Não vou achar 5.1, não vou achar 5.5, não vou achar 6, não vou achar 10 no problema de maximização. Então, a tendência é que os valores piorem, né, a partir do nodo raiz, no problema de maximização. Aí, no de minimização, é o contrário, né? Se eu achei 5 aqui, eu jamais posso encontrar daqui para baixo 4,5, né, 4,9. Esses valores têm que aumentar, eles têm que piorar. Então, tem que aumentar. Então, vai ser 5,5, 6,5, 10, 11, 15. Aí, aqui pode, né? No problema de minimização, pode. Né? Porque eles vão piorando. Porque o nodo filho é tão bom quanto o seu nodo pai. Né? Então, os valores conforme a gente for descendo na árvore, eles vão piorando. Né? Piorar no problema de minimização é aumentar, e piorar no problema de maximização é diminuir. Né? Então, tem que ficar atento a isso. E a diferença na poda é que essa desigualdade inverte. Né? Na poda, no problema de minimização, cadê minha canetinha? Aqui. No problema de minimização, aqui é max. Né? Aí, no problema de minimização, ele inverte. Né? Aí é Z, aí não é barra superior, né? É inferior I, maior ou igual a Z, ao invés de Z inferior, Z superior. Né? Essa notação inverte. No problema de minimização, aqui é minimização. Mas está especificamente escrito aqui, tá, gente? Nas notas de aula, que é para o problema de maximização. Está aqui. Tá? Maximização. O que está lá, né, no slide 1 aqui, é para um problema de maximização. Se for minimização, aí tem essas inversões. Tá? O que mais, né, tem que ficar atento é na poda por limite. Né? Que aí existe essa inversão. Então, vai ser o Z, né, o Z inferior, né, vai ter que ser maior ou igual à solução incumbente. Tá? Só esse detalhe. A princípio, não é para confundir nada, não é para usar estratégia, né, mirabolante, igual eu comentei das provas que eu vi lá, multiplicar seja lá o que por menos 1, teve gente multiplicando tudo quando foi desigualdade por menos 1, tá? Não façam isso, esqueçam isso. Resolve o problema como está lá, tá? E a única coisa que vai ter que se atentar é nesse entendimento, né, mecânico que a gente apresenta esses conceitos num problema de maximização. A maioria dos exercícios, né, que vocês resolvem é de maximização. Então, na hora só vai gerar essa dúvida na poda por limite. Tá? Na poda por limite. Então, só precisa, né, o ponto de atenção aqui é na poda por limite, que vai ter essa inversão aqui na desigualdade, e só. Tá?
tá? Então, beleza, tudo resolvido, né, pelo método Branch-Mound. No sábado, a gente também a gente fez a inserção das desigualdades, né, e das disjunções para alguns nodos do problema da prova. Então, né, tem no vídeo lá, né, da sessão do último sábado, essa lógica do desenho, né, dos gráficos que vocês precisam fazer para encontrar essas RPLs, né? Então tá, eu usei um software online para colocar as desigualdades. Então a gente fez, né? A gente fez juntos uns 2 ou 3 nodos tratando dessas inserções, né, das desigualdades para se obter o espaço de solução relaxado e de algumas disjunções, né, que definem esses subproblemas P's aqui, né, esses nodos ao longo da execução do algoritmo branch and bound. Então tem esse exemplo, né? Tem esse exemplo específico que algumas pessoas têm dificuldade na hora da inserção das disjunções. A Maria Natália está pedindo para eu repetir a parte do branch and bound, que não era para multiplicar. Não, então, Maria Natália, foi o que a gente conversou no sábado. Tá? Eu lembro que você estava. Tá? É aquela lógica, né, de que eu tinha falado, que eu tinha comentado em alguma sessão lá para trás, né, que alguém perguntou, eu posso multiplicar a FO por menos 1, né, para manter a lógica? Aí eu expliquei, a FO sim, né, que aí você vai inverter, né, a direção do gradiente. Então, tinha sido você mesmo, então. Era isso. Então, teve gente que multiplicou tudo por menos 1, inclusive as desigualdades, né, que definiam o espaço de solução e obteve outro espaço de solução, tá? Que não é isso. O que pode ser feito, que é só a troca do sinal da FO, né, que aí você inverte a direção do gradiente, é para você sair da lógica de minimização para de maximização, para entrar no que a gente faz aqui, né? Só que aí vai ter um sinal de menos, né, para você se incomodar, que eu particularmente não gosto, né? Mas tem gente que gosta, quer manter a mesma notação, mas a minha sugestão é não fazer, né? Porque muita gente fez isso, multiplicou tudo por menos 1, o espaço de solução alterou, né? No máximo você tem a solução relaxada igual a outra, mas aí eu acho que eu plotei com vocês lá, mas pode ser que altere até a solução relaxada, né? Porque tinha uma confluência de alguns, tinha a interseção de algumas desigualdades que pareciam estranhas para mim ali. Então, o que vocês precisam saber é que o espaço de solução não pode ser alterado, né? Então, as desigualdades que definem o problema original, elas não podem ser mexidas, né? Então, por isso que eu sugiro não fazer, porque aí
Aí na hora esquece alguma coisa, aí, exatamente, viu? Aí esquece, aí não sabe o que multiplicar, aí, né, faz aquele samba todo que foi o que aconteceu. Aí acaba sendo outro problema, né, que não condiz com aquele que a gente selecionou, aí vai perdendo ponto à toa, né? Mas a gente tratou disso no, no sábado, eu até mostrei para vocês lá que o espaço era outro. Então, a minha sugestão é não fazer isso, né? É não pensar nisso. Resolve o problema como ele está lá, tá? A única coisa que vai alterar é a poda, né, por limite, que aí você tem que inverter, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, se for de minimização, encontrei uma solução candidata que aqui, se eu coloquei 5, né? Aí deu 5,5 ali, vamos supor, aí eu ramifiquei de novo, 5, 5,5, aí achei 6 aqui, 6, né? Deu o nodo 3 aqui, deu 6. Aí 6, 6, posso podar por otimalidade, né? E o nodo 4. Então, 6 é a minha solução candidata, é o Z barra inferior. É igual a 6. Então, aqui, as podas por limite, eu não posso fazer, se o meu Z for menor, né? Se o Z que eu encontrei for menor que 6. Porque se for menor que 6, eu quero, porque é de minimização, né? Então, eu vou podar os que forem maiores que 6. Então, por exemplo, aqui deu 6,5, né? Que eu até já poderia podar, né? Mas aí, vamos dizer que eu não tivesse encontrado ainda, aí eu tinha um 5 e 6 aqui, que eu encontrei um 7. Encontrei um 7 aqui, né? Que não necessariamente é inteiro. Encontrei uma solução que é 7. 7 é pior que o 6, porque o problema é de minimização. Então, aqui eu podo por limite, né? Então, as podas vão ser para valores maiores que a solução candidata ou incumbente. No de maximização, as podas são para valores menores, né? Porque é de maximização. Então, aqui, se eu tivesse encontrado 3 aqui no de maximização, né? Aí eu podei por otimalidade. Então, aqui não faz sentido eu podar valores maiores que 3, porque o problema é de maximização. A ideia é que eu encontre valores maiores que 3. Então, eu só vou podar se for 3 ou menor. Então, se eu achar 2, alguma coisa aqui, né? Se o daqui for 2,9. Aí sim, se eu encontrei 3, não faz sentido eu explorar um nodo que vale 2,9, porque eu já achei 3, né? Não faz sentido. Aí eu podo por limite, perdão. Pode pôr limite aqui. O nodo tem limite superior a 2,9. Então, só tem que lembrar disso. Ou então, pensa no caso de maximização, né? No de maximização, eu podo o que é menor que a minha solução incumbente, né? Mas meu problema é de minimização. Então eu faço o contrário. Então, se eu achei a solução incumbente no de minimização, eu podo o que for maior, né? Só isso. Só precisa desse esforço a mais se você gravou, né, tudo que for necessário para maximização. Só tem que lembrar dessa regrinha para minimização. Vai inverter esse pensamento na poda, só na poda. Então, beleza? Parte de branch bound. Alguém que chegou depois, né, que a gente começou a tratar disso, tem algum exercício que tenha tentado para a gente conversar? Alguém que tenha outra dúvida dessa natureza ou de outra natureza?
A Maria Natália perguntando sobre modelagem. Você falou que isso é algo inédito. Mas se eu estudar pelo menos os exemplos da D1, irei conseguir desenvolver algo? Não, eu acredito que sim. Eu tinha comentado antes da P1, né, que a gente, esse semestre teve uma boa diversidade, né? Uma boa diversidade de estratégias, né? De modelagem nos exemplos das ADs. Então, ali tem ligação de variáveis, né? Do tipo binária, do tipo real inteira, do tipo real binária, de restrições disjuntivas e tem mais alguma? Ativação excludente, né? Então, esse semestre, né, todos os enunciados que tem lá, que estão com gabarito, eu acredito que cobre, acho que de 95% de, de tudo que for modelagem que possa aparecer, né? O que não vai cobrir é alguma coisa específica, talvez uma linearização de variáveis não lineares ou alguma coisa de, de restrições por parte, né? Mas que não cai em prova, né? Então, se estudar por ali, né? Entendeu que cada enunciado solicita e as estratégias que estão ali, né? É uma boa forma de estar preparado, né? Se surgir algo parecido, né? Então, se as frases estiverem montadas do mesmo jeito, né? Porque tudo depende do enunciado. Então, ele vai pedir um e, um ou, alguma coisa, né? Como foi na P1, né? Tem lá questões que a gente chama de restrições especiais, né? Que a maioria delas estava também naquela lista. Na lista não, perdão, nos enunciados, né? E o coração daquela questão era de um problema de transporte, né? Então foi até relativamente simples, né? Talvez as restrições especiais gerassem dúvida, né? Mas se você tivesse, né, pelo menos tentado os enunciados, os outros enunciados, né, além do seu, dava para ter uma ideia da questão da prova, tá? Mas aí só é difícil dizer, né, para P3 porque não é garantia que tenha questão de modelagem, né, desse tipo inédita, apesar de ser a configuração que eu acredite que seja essa P3, né? Uma de modelagem, uma de branch and bound, uma de algoritmo de filas e uma de algoritmo de redes e uma de filas, né? Mas aí é só o meu palpite, não tem como eu adivinhar. Mas geralmente as questões de modelagem elas geram mais dúvidas, tá? Na hora da prova não é uma questão que não são questões que costumam ter um desempenho muito bom na média, né?
Tem gente que consegue fazer legal, né? Pontua 100%, 90%, mas na média não costuma ser, não costuma ter uma pontuação boa, não, tá? Acho que são melhores, né? E vocês acertam mais de 50%, mais de 70%, às vezes mais de 90%, são as de algoritmo, né? Prim, Ford Fulkerson, Dastra. Então essas vocês costumam pontuar melhor. É por isso que eu, na semana passada, né? E no sábado eu sugeri a gente não perder muito tempo em questões novas, né? Assim, que a gente estava tratando de dual simplex. Então, eu nem sei quantos pontos poderia ser cobrado numa questão dessa, porque, né, foi conteúdo novo esse semestre e a chance de vocês não irem bem é alta, né? Porque envolve a parte de operações de Gauss-Jordan, que se não estiver treinando, né, com regularidade, vocês podem errar nesse processo. Aí acaba perdendo os pontos importantes, né? Então, por isso que eu sugiro focar nas de branch inbound, né? Que quando você, né, não erra no nodo raiz, a pontuação costuma ser boa, e as melhores pontuações são nas de dos algoritmos de otimização em rede, né? É a minha sugestão, né? Agora, quem já conseguiu, né? Não, já entendi bem como que esses algoritmos funcionam, consigo fazer direito, né? Tem uma certa velocidade, aí sim, vai treinando, acho que ainda não tem questões, né? Que é mais as de cortes de Gomori, né? Que é a parte nova mesmo. E teve só a questão da P1 que ainda foi extra, né? Que valeu 2 pontos. Mas numa situação de prova comum, eu não sei, né, quantos pontos seriam, né? Porque começou esse semestre. A gente vai saber daqui para frente. E eu vou passar a ter uma ideia também de como vocês performam nessas, né? Na P1 foi questão extra, né? Nem todo mundo tentou, justamente por ser extra. Então nem serviu tanto de parâmetro e também não teve nada relacionado ao algoritmo do All Simplex, né? Sequer houve, né? Então eu não tenho ideia de como vocês iriam performar nelas. Mas usualmente, até usando como parâmetro a minha graduação, a galera não costumava ir bem nessas questões, não. Justamente por causa das operações de Gauss-Jordan, né? Maria Natália, eu não foquei nada em corte de goma, quis focar nas outras. É, a, ainda mais assim, se você já não foi bem na P1 ou não fez P2 ou achou a P2 difícil, né? Então, vamos tentar focar nas que a gente, né, já sabe historicamente que vocês são melhores, né? Acho que vocês têm mais facilidade, né? Sentiram mais facilidade para não errar, né? Para garantir esses pontos. E acho que vocês têm mais dificuldade, né? Vamos treinando na medida do possível para não se desesperar também, né? Então vai, faz alguns exercícios até
a prova, coloca para eu corrigir lá para vocês irem se sentindo mais seguros nessas questões, né? Exceto as de modelagem inéditas mesmo, né, que assim, esse não tem jeito, né? A capacidade de modelagem ela vem de tentativa e erro mesmo. E se surgirem enunciados novos, né, em algum momento vai te gerar dúvida em algum ponto, em alguma coisa. Questões de modelagem não são fáceis mesmo, tá? Então, por isso eu trago essa experiência para vocês. A parte de modelagem é tempo mesmo, é tempo e quantidade de exercícios, por isso que eu tento não colocar muito foco sobre isso na prova final, né, porque né, pode ser que você, eu fiz todos os exercícios da lista, mais alguns de fora, tirei dúvidas e chegar lá na prova, né, e o enunciado ser, né, ser diferente de tudo que você treinou, ou na hora gerar dúvida mesmo. Você pensou em alguma coisa, fez uma estratégia que não estava pedindo no enunciado, né, pelo grau de tensão. Isso é muito comum, pode acontecer também. Então, por isso que eu não foco muito. Eu prefiro alertar vocês, assim, acho que os alunos nesses últimos anos aí, né, mais de 5 anos, costumam ser melhores, né? Eu acho que fica mais fácil, mais palpável, né? Então, né, você olha para um algoritmo, você sabe aquilo que tem que ser feito nele, as etapas que tem que percorrer, então parece funcionar melhor, né? Essa é a experiência que eu trago dos colegas de vocês de outros semestres. Mas assim, tem gente que vai na contramão e se dá super bem, acerta, né, 90%, 100% das questões que envolvam modelagem, a pessoa consegue fazer bem, né, e não passa por essa dificuldade extra, ou de dual simplexo, né? A pessoa não tem essa dificuldade nas operações de Gauss-Jordan, né? Porque as regrinhas de entrada e saída da base, elas são até simples, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Mas as continhas, né, de pivoteamento, elas realmente dão trabalho. E na hora, o nervosismo pode, né, pode fazer você cometer algum erro pelo caminho. É extremamente comum. Maria Natália, a P2 não achei tão difícil, mas estava nervosa. A segunda questão, percebi que estava usando o método errado, em cima da hora. Como na questão pedia para montar a rede, você acha que eu vou ganhar algum ponto? Geralmente, as questões que pedem, né, te dá uma situação, um problema, e pede para você resolver, tá? Então exige que você represente algum grafo, né? Para qualquer cenário, né? Pode ser caminho mínimo, árvore geradora de peso mínimo ou fluxo máximo. Exige o desenho da rede, né? Então tem que representar a rede para depois você aplicar o algoritmo apropriado. Então pontua assim, né? Se o grafo tiver certo, né? Se a rede tiver certo, vai levar as pontuações do grafo. E se o algoritmo tiver errado, né, foi selecionado errado, aí a parte da pontuação da seleção do algoritmo não apropriada, aí vai ser penalizado ali, né? Geralmente, a penalização, né, por algoritmo incorreto, né, é de 70%. Então, vai ser separado lá uma pontuação para o grafo, né, e a do algoritmo
Se o algoritmo de fato estiver errado, aí é 70%. Mas aí a gente vê a configuração lá. Não, assim, não é que... Não, vamos lá. Eu tenho certeza que está errado, estava sem tempo. Não, se, você, se o algoritmo for apropriado, que é o que eu estou dizendo. Se o problema for de caminho mínimo, o apropriado é Dastra. Né? Se for de fluxo máximo, é for de fluxo. Se for de árvore geradora, de peso mínimo, é prim. Então, se a escolha, né, do algoritmo ela foi apropriada, aí não é 70%. Né? Se você escolheu, né, se o algoritmo foi certo, né, a escolha do algoritmo apropriado para o problema, mas você cometeu erros que você tem certeza que errou pelo nervosismo, estava sem tempo, ou deixou pela metade, aí não, aí você vai ser penalizada pelo erro. Tá? Aquilo que você errou no algoritmo certo. O que não pode eu estou com um problema de caminho mínimo, né? O problema de caminho mínimo é você usou for de fluxo, né? Que é para fluxo máximo, tá? Aí sim, aí cai nesse 70% que eu estou dizendo, entendeu? Você usou um algoritmo não apropriado, né? Você tá resolvendo outro problema, que não foi aquilo que ele pediu. Aí é 70%. Agora, se você entendeu, era caminho mínimo, precisava usar o algoritmo de Dijkstra. Mas você não completou todas as iterações, não chegou no vértice de destino, ou cometeu erros que, né, comprometeram a tua resposta final lá por nervosismo, aí é outra pontuação, não é 70%. Né? O que não pode é escolher, né, um algoritmo que é para outra coisa. Né? Aí cai nesse 70% que eu estou dizendo. Não é de erro, não. De erros cai em outra pontuação. Tá. Aí você colocou, foi o que aconteceu, estava resolvendo, não estava batendo nada. Aí eu voltei ele de novo a questão, porque percebi que era de fluxo máximo. Não, tá. Aí pode ser isso. Mas aí, se você conseguiu fazer, né, alguma coisa, né, da indicação de fluxo máximo nesse meio tempo, né, ou, não, ou não conseguiu, deu vontade de chorar. Não, mas tá. Mas aí você deixou como estava ou tentou alterar? Deixou como estava? Não, aí a gente vai ver lá.
Se de fato o algoritmo estiver incorreto, pelo menos você não perde os pontos totais, entendeu? Você não perde 100%. E aí, pelo menos a gente considera a tentativa, entendeu? Mesmo que o algoritmo esteja correto. É uma penalização alta de 70%, mas, né, pelo menos não perde tudo. Por isso que às vezes eu fico falando. É, por isso que eu não coloco só a execução do algoritmo. Por isso que eu converso um pouco sobre os algoritmos, né? Para caminho mínimo, como que o algoritmo de Dijkstra funciona? Para ordenado, origem e destino bem definido, né? Ou pelo menos uma origem bem definida, né? Aí o algoritmo para nessas situações, né? Aí isso tem que clarificar para vocês se aparecer alguma coisa na hora da prova te perguntando algo desse tipo. É um, é um problema que envolve distribuição, né? Logística, de um ponto para o outro com uma base específica. Então, para ir clarificando em que situações vocês vão usar, né? Um ou outro. Para fluxo máximo. Então, tem que ficar claro, né? Uma fonte e um sorvedouro, né? Aí, geralmente é para fluxo de dados, transporte de informações, né? Até de, 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 de mercadorias também, mas envolve, né, enviar o maior fluxo na rede, né? Então tem que ficar claro para você o que é a fonte de sorvedouro, né, para caso tenha algum problema que não tenha isso claro para vocês, você vai ter que criar lá, né, para que você consiga executar o algoritmo corretamente, né? Tem que lembrar, tem um arco artificial de volta, né, para poder construir o grafo direitinho, né, capacidades residuais. Então, um pouco do algoritmo, um pouco da construção, né, para ficar claro para vocês em qual situação tem que usar, né? Porque se ficar só, não, eu sei executar, né? Colocou para mim lá, eu sei executar, mas aí eu não sei quando, né, em qual situação que eu vou usar. Ou se mudar alguma coisa, eu não sei o que fazer, né, para colocar dentro do algoritmo que eu quero executar. Então, assim, é muito comum você ter uma situação, um problema, né, vamos dizer assim, em que ele te dá duas partições bem definidas, né, que tem alguma relação entre elas, mas não te dá a fonte de sorvedor. Ele só diz, tem uma capacidade tal e te dá alguma lógica, né, de alguma quantidade de cada partição, né, de uma partição ou de outra partição, mas não te dá a fonte de servidor. Então, você tem que lembrar que tem que construir ele assim. Aí cada partição aceita quanto de capacidade, né, para enviar ou para receber, para você conseguir construir, né, o grafo que se adequa ao algoritmo que a gente precisa usar. Então, cada um deles tem esses detalhes, né, que não pode ficar atrelado especificamente à execução deles. Tem que tentar entender como que eles funcionam, mas também para aquilo que eles servem, né? Ela colocou, a terceira questão de filas teve conta que deu resultado negativo. Na minha cabeça não estava fazendo sentido, mas eu estava aplicando a fórmula e acabei deixando negativo mesmo. Não. Que, questões de filas, eu até perguntei para o pessoal, eles disseram que era de fato MM1, né? Então, assim,
as aplicações das fórmulas são diretas, né? E de fato não tem valor negativo não, né? Porque o sistema já está na... Ele já está no... como é que é, meu Deus? Me fugiu a palavra agora. Está em regime estacionário, né? Então, não faz sentido estar as métricas estarem negativas, não. Então, né? Provavelmente você usou alguma forma, talvez que que o lambda mi, que o lambda está maior que o mi, ou você inverteu algum sinal que faz essa diferença, né? Salvo engano, tem uma métrica que a gente apresenta como diferença entre lambda e mi, é de tempo médio, né? De tempo médio no sistema ou em fila. Você pode ter trocado mi menos lambda por lambda menos mi. Mas aí a gente vê lá também, né? A não ser que tenha algo, né, que foi só a troca de sinal, né? Que não tenha comprometido todo o resto, aí a gente vê quais estão válidas lá. Mas se foi só a troca de sinal e não comprometeu, né, aquela ou outras, aí talvez dê para considerar assim. Mas aí eu tenho que ver o que aconteceu lá. Eu tinha comentado, essas questões em particular, né, de MM1, essas valem a pena gravar as fórmulas mesmo, né? Tenta decorar essas, que não são muito difíceis, e aí, assim, caiu na prova é só colocar, né? Vai ter que conseguir identificar quem é Mi, né? Quem é Lambda, né? O número de servidores é 1 mesmo, que aí é só substituir, né? A taxa de ocupação, né? Que é lambda mi, aí de resto, se não quiser gravar todas, né, acho que conseguir gravar é só substituir lá. Eu sei que na hora tem o estresse, tem o nervosismo, pode esquecer algumas mais complexas, né? Mas as mais simples, né, que é a taxa de ocupação, o próprio o próprio P0, né, que é a probabilidade de estar no, no estado zero, são mais simples, né? Aí, esqueci lá na hora e tal, assim, né? Pelo menos o Rho, né? E o P0 que são mais simples, né? Garante alguns pontos dela, né? Agora, número médio no sistema e em filas pode ficar mais complicado, tempo médio em sistema e em fila também pode ficar mais complicado, mas aí pelo menos garante alguns pontos. Então, se foi isso que aconteceu, né? Uma ou outra DE para salvar, aí a gente vê lá. Mas é assim, é extremamente importante. E na P2 era certeza que ia cair filas, né?
Na P3 eu já não tenho certeza, né? Apesar de achar que tem sim. É bastante provável que tem. Então vale a pena decorar, né? Dá pontos válidos, salva pontos importantes e válidos para vocês na prova final. Então tenta decorar esse sim que ajuda sim. Então beleza, vamos encerrar por hoje. No sábado a gente se encontra de novo na parte da tarde, tá? Tentem fazer bastante exercícios, trazer as dúvidas para a gente conversar. Então, é importante tentar fazer questões e a gente debater aqui. Beleza? Uma boa noite a todos, boa semana e até sábado.